Sejam bem-vindos a mais um de nossos evangelhos virtuais. Um recadinho antes de fazer o Pai Nosso. Você se lembra que semana passada eu disse que eu ia postar um áudio com o passe virtual? Está no WhatsApp, vocês podem acessar. Porque muitas pessoas reclamam que às vezes não se sentem bem durante a semana, que gostariam de tomar um passe antes do sábado. Então nós postamos um primeiro áudio que a pessoa pode se isolar num cantinho legal, no silêncio, prestar atenção, e os mentores da casa, os passistas espirituais da nossa casa espírita, eles estão conectados. É só a pessoa pensar e eles vão receber o passe, certo? Então, gente, não se esqueçam, quem não escutou ainda, escute. É uma mensagem muito linda de Chico Xavier no final do nosso passe virtual. Então, agora vamos fazer o nosso Pai Nosso de toda a noite. Vamos fechar os nossos olhos, deixar as nossas preocupações lá fora e vamos fazer a oração ensinada por Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Não sei se vocês lembram, mas outro dia eu falei uma história dos 500 da Galileia. E é uma história muito linda, porque nós temos que entender que quando Jesus foi crucificado, foi um abalo muito grande para os apóstolos e para os discípulos, por aqueles que aprendiam a boa nova através dele. Então, durante muito tempo, eles ficaram assustados, ficaram temerosos. Depois, quando Jesus aparece, quando Maria de Magdala vai e diz que viu Jesus, e Jesus aparece aos apóstolos, a coisa deu uma serenada, eles perderam um pouco do medo, mas ainda assim, ficou uma pergunta no ar: Jesus vai voltar? Nós vamos ver Jesus novamente? E eles ficaram uns tempos em Jerusalém, mas Jerusalém era uma cidade que ficou muito triste, tinha péssimas recordações. Então eles resolveram voltar para Galileia. E eles eram pescadores, eles iam voltar ao ofício de pescador. E eles fizeram isso. Começaram a lançar suas redes, a pescar e a tocar a vida em frente. Mas eles não se esqueciam do mestre, era uma saudade muito grande. E os espíritos contam, particularmente o espírito Humberto de Campos, que Jesus aparecia para aqueles que ele era mais achegado enquanto ele esteve aqui na terra. Então ele aparecia para Pedro, para Tiago, aparecia para João, aparecia para Maria de Magdala e conversava com eles, e eles repassavam aquilo às outras pessoas. Depois de algum tempo, ocorreu uma coisa muito interessante. As pessoas começaram a achar que Jesus ia aparecer para elas. E houve uma reunião na Galileia, perto de um monte, que se chamou os 500 da Galileia. O que eram esses 500 da Galileia? Eram pessoas que haviam convivido de alguma maneira com Jesus e que foram, assim, de uma maneira espiritual, alertadas que elas teriam que estar num determinado lugar, num determinado dia. Aquilo foi tudo intuitivamente. E elas se reuniram ali, sem ninguém marcar nada, e elas ficaram esperando. E o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele conta que as pessoas eram um dia com o céu assim, azul muito bonito, e que foi aos poucos escurecendo. Quando o sol estava se pondo, eles viram do monte, descendo o monte, eles viram Jesus. E diz que o mestre estava envolto numa luz muito grande e Jesus fala a essas pessoas. E ele diz: meus
boa nova, a doutrina que ele havia ensinado, a doutrina do Pai Eterno. E o interessante é que nós sabemos que essas pessoas, realmente eles fizeram isso daí. E não só naquela encarnação do tempo de Jesus, como em muitas outras eles foram reencarnando, e em todas elas eles eram divulgadores do cristianismo. O espírito Leon Tolstói contou-me certa vez, e essa história consta de um dos livros por mim psicografados, que é o Homens Notáveis. Ele contou a história de um rapaz, um judeu, que era filho único de um senhor muito rico. Ele tinha sido bem educado, ele era um rapaz bonito, um rapaz saudável, e que o pai faleceu e ele ficou tomando conta das propriedades desse pai. E ele levava a vida no trabalho, né? E voltava para casa, era aquela vida rotineira. Certo dia ele estava na lavoura, numa das lavouras, ele tinha muitas terras. Ele chegou um servo e disse: Senhor, tem uns ciganos lá na entrada da propriedade, lá perto da sua casa. E ele pergunta: mas como é que eles são? O rapaz fala: olha, eles são assim, são limpos, as carroças são bem arrumadas, e eles estão pedindo que se eles podem acampar perto daquele riozinho que tem um pouco distante lá das terras onde o senhor tem a sua casa. E ele pensou e falou: tudo bem, mas fala para eles não chegarem até a sede da propriedade. E os ciganos acamparam lá. E aí ele pergunta para o rapaz: mas eles são assim legais? E o servo dá aquele risinho malandro e falou: olha, vou falar bem a verdade para o senhor, eu não vi muito direito como é que era esse negócio das carroças não. Estou falando para o senhor, mas não vi muito direito não. Eu só vi a filha do cigano. Eu nunca vi uma moça tão bonita na minha vida. E ele dá risada, né? Ele fala: nossa, quanto entusiasmo, mas não vai se meter lá com essa moça não. Não quero empregado meu envolvido em confusão. Os dias vão passando. Uma noite ele volta para casa e ele deita e ele escuta uma música ao longe e lembra dos ciganos. E ele não consegue dormir, ele começa a virar uma cama para um lado, vira para o outro lado. E parecia que tinha preguinho ou formiga na cama. Aí ele fala: eu vou dar uma levantadinha, vou dar uma saída. E ele deu uma saída e acabou indo no acampamento dos ciganos. E daí ele viu a tal cigana e ficou maluquinho, apaixonou à primeira vista. E daí ele ficou olhando. No outro dia de madrugada ele perdeu o sono, ele voltou lá, o pai do cigano tinha recebido ele até bem, ele voltou no acampamento. Aí o cigano ficou meio bravo, né? Ele falou assim: mas o que o senhor está querendo aqui, né? Eu estou vendo que o senhor está de olho na minha filha, mas a minha filha não é disso não. Aí ele vai e diz que ele tem boas intenções e pede a moça em casamento. E o cigano ficou contente, porque ele falou: olha, ela vive num outro mundo, ela gosta de dançar, ela gosta de andar ao ar livre, ela viaja nas carroças, ela não vai conseguir viver presa lá na sua casa. Mas ele insiste e dá presente para a moça e conversa. Ele era bonito, rico, e a moça concorda em casar com ele. E eles se casam. O cigano não ficou satisfeito. Durante os primeiros tempos ela ficou feliz, ele dava joia, dava vestido, a casa era bonita, tinha isso. Depois ela falou: ai, mas eu tenho tantos vestidos bonitos, não posso sair. Começou a levar o rapaz, que se chamava Tiago, começou a levar o Tiago para as festas. E passava a noite na festa. Quando chegava de manhã, o Tiago não conseguia trabalhar. Ele aguentou uns tempos, depois ele falou assim: ah, não tá dando não. Tá dando não, porque eu não estou conseguindo trabalhar, eu preciso trabalhar. E aí ela insistia, e ela chorava. E mulher, quando quer, consegue tudo, né? Ela chorava, as lágrimas desciam, aqueles olhos verdes tão lindos. E ele ia para a festa com ela, no outro dia não conseguia trabalhar. Até que certo dia apareceu uma visita na casa dele. Era um companheiro da infância dele, Eliezer. E o Eliezer era muito querido, ele era festivo, alegre, brincalhão. E o Eliezer se oferece para levar a moça se chamava Letícia, para as festas. E ele dá graças a Deus, ai,
graças a Deus achei alguém para fazer isso. Ele falou, você toma conta dela direito, viu? E o Eliezer levava para festa, todo lugar os dois estavam juntos. Um dia ele foi viajar, o Tiago foi viajar. E deu uma tempestade no caminho e ele voltou com os servos, ele ia fazer compras, estava com os alforjes cheios de dinheiro e ele voltou. E quando ele chegou em casa, né, os cavalaristas olharam com aquela cara de ai meu Deus, né, para ele, mas ele não percebeu nada, ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, a casa estava às escuras, ele subiu as escadas e pegou o amigo com a esposa na cama. E na hora do desespero, ele não sabe dizer como é que foi, diz que subiu o negócio, aquela raiva, ele mata os dois a facadas. Naquele tempo, se você fizesse isso daí, você estava inocentado, você não ia nem para discussão, como se dizia. Mas ele ficou tão desesperado que ele sai correndo no mundo, ele pega um cavalo que tinha os alforjes com dinheiro e ele viaja dias e dias, até que ele chega num lugar e nesse lugar ele larga numa hospedaria, ele larga o cavalo, põe os alforjes no ombro e ele se embrenha numa mata que tinha alguns quilômetros dali e ali ele acha uma caverna e ele faz dessa caverna a sua casa. Ele ficou 10 anos nessa caverna. Ninguém sabia dele por perto, nem nas vilas ao redor. Quando ele precisava de alguma coisa, ele saía escondido, ia numa cidade mais distante, comprava e trazia. E durante esse tempo ele começou a se dedicar a plantas. Ele pesquisava para que as plantas serviam. Ele tinha os potes com as plantas. Certo dia, ele acordou e estava chovendo. E daí ele lembrou de quando ele havia matado a esposa e o amigo. E ele tinha um remorso dentro dele, porque ele se perguntava, por que eu não deixei os dois irem embora? Por que eu fiz isso? Se eu amava tanto a minha mulher e tanto meu amigo. Então ele tinha aquele arrependimento, aquele remorso e aquele sofrimento, 10 anos de sofrimento. E naquele dia de chuva, choveu como choveu naquele dia. Aí ele começou a lembrar. De repente ele escutou vozes, ele falou, não tem problema, ninguém nunca viu essa caverna, ninguém vai ver. Aí ele escutou uma voz dizendo, Senhor, não se arrisque, não suba aí, o senhor vai cair. E de repente na porta aparece um homem alto, com um sorriso bondoso, que olha para ele. E ele olha para aquele homem e ele quer mandar embora, mas não consegue. E aquele homem entra na companhia de um outro rapaz mais jovem. E esse homem olha para ele e fala, eu sou Jesus, esse é João. E de repente, tudo aquilo que o Tiago tinha preso dentro do coração, enquanto ele comia a sopa dele, botou mais água na sopa para poder servir os dois, enquanto eles comiam e ele deu roupas secas para Jesus e para João, ele começa a contar a história dele. E daí Jesus fala a ele sobre o perdão, dele se perdoar das coisas erradas que ele havia feito. E que o amor que ele sentia por aquela mulher ainda não era uma coisa errada, embora as escrituras pregassem isso. E daí Jesus fala, você vai comigo. Ele falava, não, se o senhor quiser, o senhor leva as plantas, leva tudo que o senhor quiser, mas eu não vou, eu não quero nunca mais gostar de ninguém, não quero entrar em contato com ninguém. E Jesus vai conversando. No outro dia ele leva o Tiago junto com ele. Tiago passou uns tempos com Jesus e os discípulos e os apóstolos, aprendendo sobre a boa nova. Um dia, Jesus foi para um lado e ele foi para o outro. Jesus falou, agora você volta para o teu lugar. E ele voltou para aquela caverna. Aí ele lembra do que Jesus falou, que ele não podia ficar isolado das pessoas, que isso não ia resolver nada. E ele vai até uma vila e se apresenta, eu sou Tiago, eu moro na caverna. E o povo olha estranho para ele e fala, quem será esse cara? Desconfiados, né? Com razão, naquele tempo era complicado. E quando ele volta desanimado, ele passa perto de uma casa e ele vê um cachorrinho jogado assim, encostado na parede da casa e uma criança um pouco mais longe. E ele vê que o cachorrinho está machucado. Ele vai
pega o cachorro, embrulha, e a criança vem e fala: Senhor, ele está morrendo, nós deixamos ele ir para morrer, não tem mais jeito. O cachorro grande do vizinho pegou ele. Aí ele pega e fala: vamos ver se nós damos um jeito. Ele leva aquele cachorro lá para aquela caverna e o menininho vai junto com ele, a criança vai junto. E aí ele embrulha o cachorro e cuida do cachorro, e ele impõe as mãos como Jesus havia ensinado, dando um passe naquele animal. E depois de alguns dias o animal sara. Aí aquela criança contou para todo mundo, fala que ele, tem um que tem planta, que ele cura, que ele ajuda, que ele fala. E a caverna se tornou um ponto de difusão da boa nova de Jesus. Conta o espírito Leon Tolstói que esse rapaz ficou conhecido como o eremita, porque ninguém que eles falavam: vamos lá. E ele ensinava, não deixava o povo estragar as plantas do lugar, colocou ordem no negócio, e ele viveu muitos anos naquela caverna, atendendo todo o povo daquela região e ensinando aquela doutrina. E o espírito Leon Tolstói conta também que um tempo depois, um dia ele estava na casa dele à tarde e ele viu quando a figura de Jesus ficou naquele lugar que tinha ficado da primeira vez, e o mestre fala a ele: venha, chegou a hora. E ele se tornou um dos 500 da Galileia. Ele foi para esse lugar, assistiu a despedida final de Jesus, escutou o que Jesus tinha falado, e depois ele voltou para a caverna novamente. Ele falou: agora eu sei que eu estou certo, essa é a minha tarefa, a difusão da boa nova. Leon Tolstói conheceu esse rapaz, esse Tiago, lá no mundo espiritual, e foi o Tiago mesmo que contou para Leon Tolstói essa história. E ele fala, o Tiago contou para Leon que até o fim da vida dele ele amou a Letícia e se arrependeu de ter feito aquela bobagem que ele fez, de ter assassinado os dois, que não havia necessidade daquilo. E que Jesus diz para ele, num daqueles papos assim que Jesus tinha só de orelhinha com as pessoas, que numa próxima reencarnação a Letícia ia ser de novo esposa dele, que eles iam se acertar e que Eliezer ia nascer como filho deles. Então essa linda história nos ensina que a vida é muito mais complicadinha do que a gente pensa. A gente pensa que é só o agora, mas o que teve antes e o que nós vamos ter em outras encarnações. Ensina que aquilo que a gente valoriza muitas vezes agora não é tão importante como outras coisas, que o mundo vai progredir, que tudo isso que está de errado um dia vai passar, embora a gente fique indignado, com vontade, é como a gente diz, eu brinco dizendo assim, a gente não fala assim: ai, Jesus, ilumine essa pessoa. A gente chegou num ponto que a gente fala: ai, Jesus, elimine. Então nós estamos assim, de tão irritado que a gente fica, mas que isso também vai passar. Um dia tudo isso vai passar e, se Deus quiser, a gente vai estar muito mais evoluído. Neste momento, nós vamos fazer o nosso passe à distância. E a vozinha de hoje é a da perna. Vamos então fechar os nossos olhos e vamos nos preparar. Sejam bem-vindos. Mestre Jesus, pedimos que oriente o nosso trabalho. Vamos elevar nossos pensamentos de Jesus, pedindo auxílio na limpeza do nosso corpo físico e perispiritual, expulsando toda energia negativa. Vamos começar o tratamento espiritual através da corrente magnética. Acompanhe através de seus pensamentos as minhas palavras. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte
Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Vamos pensar no Mestre Jesus pedindo que nos auxilie. Agora, você vai pensar que está embaixo de uma cachoeira, que a água que está caindo sobre você está limpando seu corpo físico e espiritual. Agora pense em seu lar e em sua família. Agora pense em seu local de trabalho e estudos. Agora pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias sobre você, te enchendo de saúde, esperança, vigor e paz. Agora pense em Jesus diante de você, irradiando intensa luz e te abençoando. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que Jesus esteja com todos. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa semana para todos, muita saúde, muita paz e, por favor, fiquem em casa o máximo que vocês puderem. Jesus abençoe.